professor Alexandre, professor de História, e hoje eu trago para vocês uma videoaula super bacana sobre um tema que aparece sempre em concursos públicos, está aparecendo sempre no Enem, aparece em filmes, vídeos, documentários. De que eu estou falando? Segunda Guerra Mundial. Evento esse que aconteceu no ano de 1919 até 1945 e trouxe certas questões que foram momentos de análise do século XX. A questão do expansionismo, a questão do arianismo, do Holocausto. Então foi um evento que ceifou mais de 66 milhões de vidas por conta de ideologias, de chefes de estados que chegaram ao fanatismo, tá? E nem buscaram saber quais vidas iriam tirar, quais objetivos buscarem, ou seja, foi uma guerra quase que sem sentido. Então vamos tentar entender desde seus antecedentes até as suas consequências. Trouxe para vocês um cronograma com os principais eventos que aconteceram, tá? E a princípio nós temos que entender que a Segunda Guerra, para muitos historiadores, é a continuação da Primeira. Aí a gente começa falando sobre o Tratado de Versalhes, que trouxe várias sanções para a Alemanha e um documento assinado em 1919 que praticamente foi o revanchismo francês sobre a Alemanha, que era grandes inimigos desde o século XIX. Beleza? Podemos destacar também o fracasso da Liga das Nações, que não conseguiu conter vários conflitos até culminar na Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York, na crise de 29, que gerou uma crise em escala global, chegando na Europa, a Revolução Russa de 1917, que fez com que vários países sentissem ameaçados do avanço comunista naquele continente, e por fim a ascensão de partidos totalitários. E a gente vale lembrar que a gente pode citar o nazismo de Benito Mussolini e o nazismo de Adolf Hitler. Hitler, inclusive, queria unir os povos germânicos no Grande Reich, tá? O Grande Império Germano. Convenceu milhões de pessoas a lutarem pela sua ideologia, pela sua causa, e deu certo. É importante lembrar que o estopim da guerra deu-se por conta da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que é a tática usada pelo exército alemão de avanço terrestre e avanço aéreo pelos tanques Panzer e pelos aviões da Luftwaffe. Tá? E seus objetivos eram derrotar o inimigo de forma rápida, sem dar chance para ele revidar. Tá? A Blitzkrieg vai iniciar o expansionismo alemão. Tá? Em 1968 nós temos a Anschluss, no qual os alemães anexam a Áustria, a invasão aos Sudetos, que era a região na parte sul da Tchecoslováquia, onde tinha muitos alemães que viviam naquele país. Tá? Nós temos aí o avanço sobre a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Finlândia, e por fim eles chegam na França. Na França, o nazismo divide a França em dois pontos. Tá? No norte nós temos o domínio completo total do alemão, e no sul a administração vai para um governo colaboracionista, tá? De Vichy, que era fechado com Adolf Hitler. Nesse mesmo período nós temos o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, tá? Um tratado assinado por Adolf Hitler e Joseph Stalin, da União Soviética, trazendo aí alguns objetivos: acordo de paz entre os países, 10 anos de neutralidade, de não agressão, acordos econômicos e a ocupação e divisão da Polônia. Tá? No ano seguinte, 1939, nós temos o início da guerra com a invasão da Polônia. Mas, professor, a Polônia já está invadida, dividida? Sim,
mas essa invasão nazista se dá na Polônia soviética. Isso despertou a atenção de ingleses que já estavam começando a fomentar um conflito contra os nazistas. Tá? E aí, antes de nós falarmos da guerra, assim como aconteceu na primeira, foi criado dois blocos, duas alianças militares. Tá? Nós temos o eixo, caracterizado por países fascistas e expansionistas. A gente tem a Alemanha, a Itália e o Japão. Em contrapartida, os aliados, que eram, inclusive, os países que fizeram parte da Tríplice Entente lá na Primeira Guerra Mundial. Tá? A Inglaterra e a França, a União Soviética entra depois de ser invadida pelos nazistas na sua parte polonesa, e os Estados Unidos entram quando os japoneses atacam a sua base naval de Pearl Harbor lá no Pacífico. Show? Então vamos lá. Nós podemos dividir a Segunda Guerra Mundial em duas fases. A primeira é caracterizada pelos avanços do eixo. Tá? De 1939 a 1942, nós temos seguidas vitórias de japoneses e de nazistas. A Blitzkrieg continua firme e forte. Muito obrigado. Tá? Depois nós temos aí a Batalha da Inglaterra, tá? No qual os nazistas não acreditaram numa resistência britânica. Tá? Foi um momento em que eles resistiram ao avanço alemão. Churchill até cita uma frase muito que virou referência do conflito: nunca tantos deveram a tão pouco. Lembrando que Churchill foi primeiro-ministro na Inglaterra durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí em 1941 a Operação Barbarossa. O que é isso, professor? A invasão da União Soviética pelos nazistas, rompendo o pacto de não agressão. E aí a gente agora tem os nazistas contra o comunismo. Lembrando que os comunistas eram um dos grandes inimigos do nazismo na Europa. Tá? Em 1941 também nós temos o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, fazendo com que os Estados Unidos entrassem também no conflito, já que eles estavam esperando a coisa acontecer de braços cruzados, enfim, ninguém atacava eles, mas não esperavam ser covardemente atacados lá numa região tropical. Tá? Enfim, após o ataque Pearl Harbor, o Império Japonês começa a se expandir na região do Pacífico, invadindo a Malásia, a Indonésia, Filipinas, Guam, Hong Kong, Ilha Salomão, Nova Guiné e Indochina, concretizando assim a sua expansão territorial na Ásia. Porém, a partir de 1942, já com a presença americana no conflito, é que acontece uma reviravolta no conflito, beleza? É o avanço dos aliados e derrotas do eixo. A primeira grande derrota acontece em 1942 na Batalha de Midway, no Pacífico, onde nós temos o conflito das tropas norte-americanas contra as tropas japonesas. Primeira derrota do Império Japonês no Pacífico. No ano seguinte acontece a primeira derrota nazista na Europa, a Batalha de Stalingrado, que significou uma grande virada dos aliados no continente europeu. Tá? Além da primeira derrota nazista, significou o início do avanço soviético até chegar em Berlim, tá? E praticamente dizimando os nazistas no lado leste. No oeste, que ainda estava sob total domínio dos alemães, começa também o revés. Em 1944, as tropas aliadas desembarcam no norte da França, na região da Normandia, e concretizam o dia D, tá? Sob liderança dos Estados Unidos, tropas canadenses, tropas francesas e tropas britânicas,
os aliados libertam a França do domínio alemão, iniciando a contraofensiva dos aliados pelo oeste, ok? E a participação brasileira no conflito? Pô, foi bacana, foi melhor que a Primeira Guerra. 25 mil brasileiros lutaram na Itália, tá? A atuação da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, a FEB, foi fundamental para dizimar o fascismo e o nazismo em território italiano. Tá? Final do conflito. Em 1945, Adolf Hitler suicida-se no bunker, em Berlim, tá? Concretizando a rendição alemã e dando final ao Terceiro Reich. Mas o conflito acabou? É claro que não. Ainda faltavam os japoneses, continuaram resistindo firme e forte, até que o grande ataque final, o ataque nuclear, das bombas nucleares da cidade de Hiroshima e Nagasaki, trazendo aí para os japoneses, no dia 2 de setembro de 1945, a sua rendição e dando fim a esse conflito de proporções catastróficas. Tá? Vale lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um contexto histórico bastante negativo, que foi o Holocausto, promovido pelos nazistas, foi a perseguição dos nazistas contra os judeus, que resultou na morte de 6 milhões de judeus. Tá? A aglomeração dos judeus em guetos foi a primeira forma de controlar esse grupo que tanto incomodava os nazistas. Tá? E o principal gueto onde eles se concentraram foi o gueto de Varsóvia. Porém, o número de judeus era muito grande, tá? Então foi necessário encontrar uma solução final, assim dizia Hitler, tá? Para dizimar de vez esse grupo. Foi criados campos de concentração onde havia práticas de genocídio, tá? Fuzilamento, muitos judeus eram enterrados ao mesmo tempo em buracos, trabalho escravo, e muitos morriam também nas câmaras de gás. Os principais campos de concentração: Auschwitz-Birkenau, Treblinka e Belzec, todos na Polônia, beleza? Consequências da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética saíram com as grandes superpotências vitoriosas no conflito, iniciando a partir de 1945 o que nós vamos chamar de Guerra Fria, um período que trouxe em xeque duas grandes ideologias: capitalismo contra o socialismo. A Alemanha é dividida entre os 4 países aliados, sendo que a parte leste ficou sob responsabilidade administrativa da União Soviética, tornando-se socialista. Nós temos também o empoderamento feminino, por isso que nós temos essa grande personalidade aqui no quadro, demonstrando que as mulheres, a partir da Segunda Guerra Mundial, entraram em peso no mercado de trabalho. Já durante o processo da Segunda Guerra, elas já estavam firmes e atuantes. E quando os homens estavam em conflitos, muitas mulheres trabalhavam nas fábricas, nas indústrias bélicas, dirigiam ônibus, trabalhavam em padaria, enfim. Elas estavam substituindo a posição do homem na linha de trabalho que estava no fronte de batalha, beleza? Temos aí a criação da ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, com o objetivo de mediar conflitos internacionais. Diferentemente da Liga das Nações, a ONU tem, até os dias atuais, exercido bem claramente suas funções. Não tivemos mais nenhum conflito em âmbito mundial, mas onde acontecem revoltas ou situações de conflitos, a ONU está lá intervindo, tá? Enfim. E aqui nós temos o número total de vítimas do conflito para finalizar a videoaula de hoje, tá? 65 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, sendo 35 milhões
de feridos. Tá? O país onde ocorreu o maior número de mortes foi a União Soviética. Mais de 22 milhões de vidas foram ceifadas. A Polônia, 6 milhões, a Alemanha, 7 milhões e 3,3 mortos. O Japão, 1,5 milhão. A França, com 562 mil. E a Inglaterra, com 450 mil mortos. Tá? E a gente fecha a nossa aula de hoje. Tá? Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês em relação a esse conflito. Espero vocês numa próxima oportunidade. Beijinho e até mais.